Shabbat Shalom, boa tarde. Hoje nós estamos no dia 23 do mês de abril do ano 2022, pelo calendário gregoriano, e nós estamos aí também hoje pelo calendário judaico no dia 22 de Nissan do ano 5782. Estamos aí com 229 dias transcorridos deste ano judaico. E hoje, até o pôr do sol, nós estamos no 8º dia de Pessach e no 7º dia da contagem do Homer, Semirat HaOmer. Então, estamos aí em A Tarde com a Torá. E hoje nós temos aí, então, o encerramento do Pessach, logo após o pôr do sol, né? Então, Baruch Hashem por isso daí. Também nós estamos aí trazendo a nossa paraxá semanal, né, com A Tarde com a Torá, só que nestas últimas 2 semanas nós estamos aí trazendo passagens especiais que estão conectadas, né, com a festividade de Pessach, Hag Hamatzot, a festa dos pães asmos, e também tendo aí dentro dos textos as conexões com as 3 festividades, né, chamada as festividades da peregrinação, que é Pessach, Shavuot e Sukkot, as 3 grandes festividades que são chamadas as festividades das peregrinações. E todo judeu entre 20 anos até 60 anos de idade tinha o dever, a obrigação de comparecer em Jerusalém, aonde, independente aonde estivesse, ele precisava ali comparecer nas 3 festividades de peregrinação. Dentro desse aspecto aí que nós podemos aprender é exatamente que o judeu, ele realmente fazia uma programação anual para que quando chegasse a época das 3 grandes festividades, as festividades das peregrinações, eles pudessem realmente estar devidamente preparados para comparecer às festividades. Isso daí mostra para nós que também nós precisamos fazer a nossa preparação anual. Por isso que é importante nós termos aí, né, o nosso calendário que a sinagoga sede, né, lá do Brooklyn, sempre tem para nos oferecer anualmente, né, o calendário anual, onde nós temos aí toda a programação do ano inteiro, onde você tem a programação das parashiot, as porções do estudo da Torá semanal, tem as festividades, horários, né, dos acendimentos das luzes, no nosso dia a dia, na nossa semana a semana. Então, é uma programação que realmente nós temos aí como estarmos devidamente bem encaminhados. Então, você vê com antecipação as datas das festividades e dentro desse aspecto aí você pode se preparar adequadamente para quando chegar a época das festas, você possa estar aí devidamente programado e livre para poder fazer a sua participação ativa nas festividades, ok? Então, até o pôr do sol de hoje, estamos no 8º dia de Pessach e no 7º dia de Homer, da contagem do Homer. Então, a partir do pôr do sol, o encerramento é real de Pessach, né? Para aqueles que livremente, né, espontaneamente tiraram do interior das suas casas o hametz, alimentos que contêm fermento, e assim, após o pôr do sol de hoje, quando a noite for completa, né, aí então voltam os demais alimentos normalmente dentro de casa durante todo o ano até o próximo Pessach e Hag Hamatzot, ok? Então é isso daí. Vamos em frente aí dentro das nossas orientações. Então, só para reforçarmos, né?
Hoje nós vamos encerrar então a semana de Pêssar, o 8º dia de Pêssar. Então, quando for completamente noite, então oficialmente está encerrado o Pêssar. A Havdalah de hoje, né, ela tem vamos dizer, uma ação diferente dos dias comuns que nós fazemos no encerramento do Shabat. A Havdalah, que é a separação entre o 7º dia e os 6 dias comuns, hoje, né, devido à questão do 8º dia de Pêssar, cair no Shabat. Então, a cerimônia, né, o momento da Havdalah, faz após o anoitecer, né? Não naquele momento em que o sol se põe e começam a aparecer as primeiras estrelas, mas sim na hora que faz noite completa, a noite o céu se torna escuro. Então faz a Havdalah nesse momento. E faz normalmente a Havdalah, mas no momento dos Bessamim ou Vessamim, que é o momento de cheirar, né, as especiarias aromáticas, né? Então hoje não faz a bênção, apenas faz o cheirar as ervas aromáticas, né? E dessa forma dá continuidade ao cerimonial de Havdalah, ok? Dentro do mundo judaico, né, acontece algo interessante. Quando faz a noite completa, então o céu está completamente escuro, então oficialmente o 8º dia de Pêssar está concluído, Pêssar está encerrado, então as pessoas voltam a colocar no interior das suas casas os alimentos que contêm o fermento, né? E no mundo judaico é interessante que todo judeu ele só volta a colocar os alimentos com fermento para dentro de casa depois que o rabino ele compra de volta, né, o seu hametz, os alimentos que contêm a fermentação dos 5 cereais. E então, depois que o rabino readquire, né, o hametz, aí então os demais judeus eles também retornam para a sua casa com o seu hametz, né? Então é uma coisa interessante aí. O 8º dia de Pêssar, né, é conhecido como Acharon Shel Pêssar, né? E o dia após o Pêssar, ou seja, após o pôr do sol, e aí nós entramos então no primeiro dia da semana, né, de pôr do sol a pôr do sol, e então aí nós temos o dia seguinte à festa de Pêssar, que é conhecido como Isru Hag, que é o dia seguinte à festa de Pêssar. Então aí se fecha completamente a questão da festividade de Pêssar e Matzah, ok? Então para hoje, né, para o encerramento da 8º dia de Pêssar, então nós temos aqui 2 leituras para essa conclusão. Livro de Deuteronômio, capítulo 16, versos 13 a 17, e depois no livro de Números, capítulo 16 até o verso 25, para a conclusão das nossas leituras especiais de Pêssar. Depois que nós fizermos então a leitura, né, desta questão, nós vamos falar sobre o 7º dia de Hag Hamat, aliás, de Sefirat HaOmer, a contagem do Homer, sobre Marhut Shebechesed, que significa nobreza no amor. Então a palavra final da nossa live de hoje estará dentro da questão de Sefirat HaOmer, que é o que estaremos trazendo aqui diariamente até o 49º dia, e no 50º dia nós teremos então a Shavuot, a festividade da outorga da Torá. Então no dia a dia nós vamos trazer aqui as palavras, né, que os nossos sábios nos trazem
sobre o refinamento da nossa personalidade, das nossas emoções e da nossa alma diariamente, para que nós possamos refletir sobre estes ensinamentos, tá bom? Para nós, então, iniciarmos, né, os nossos ensinamentos da aula de hoje, vamos trazer aqui uma palavra do Rebbe Menachem Mendel, que nos fala sobre o que é mais importante, amar a Deus ou o próximo. O que você acha? É mais importante amar a Deus ou amar o próximo? Então o nosso Rebbe Menachem Mendel, o tzadik da nossa geração, o justo da nossa geração, e também o líder da nossa geração. Então a ele foi perguntado, né, sobre essa questão. O que é mais importante? É o amor a Deus ou o amor ao próximo? O Rebbe, ele, apesar da sua idade já avançada, né, e com alguns problemas de saúde, ele ficava sempre no primeiro dia da semana, né, o domingo, conhecido como domingo, o primeiro dia da semana, ele ficava, né, em pé várias horas ali na frente da sua casa, recebendo milhares de pessoas, né, o dia inteiro, onde ele ficava ali recebendo as pessoas, dava $1 para cada pessoa. Esse $1 que ele dava para cada pessoa era um estímulo para que as pessoas pudessem praticar tzedakah, doações, ajudar o pobre, o necessitado, o destituído, ajudar o órfão, a viúva, ajudar as casas de estudos de Torá, os estudantes de Torá que não tinham como sustentar sozinhos os seus estudos, a sua família, sem condições financeiras. Então era um estímulo que ele dava, justamente $1, né, para que as pessoas pudessem aprender a fazer doações, tzedakah. E vejam bem que ele ficava ali em pé durante o dia, né, o primeiro dia da semana, por horas, entregando a milhares de pessoas $1 para cada uma delas, justamente dentro desse objetivo, nesse sentido. Então, dentro dessa situação, uma certa feita perguntaram para ele, né, o senhor está aí, né, há várias horas em pé, né, a idade também pesando, alguns problemas de saúde, etc. e tal. Como que o senhor consegue fazer isto, né? Então ele deu uma resposta simples, dizendo: quando está contando joias, você não se cansa. Então o Rebbe Menachem Mendel, ele olhava para as pessoas como joias preciosas para Deus. E vejam bem que ele não recebia só judeus. Para alguém poder dizer, mas ele era judeu, como Rebbe, mestre, professor, que significa Rebbe, né? Então ele fazia isso para com os judeus. Não. Ele fazia com todas as pessoas que o procuravam. Ele recebia com o mesmo amor, com a mesma dedicação. Ele recebia pessoas simples, humildes, socialmente falando, pessoas pobres, necessitadas, que iam lá para ver com ele, receber dele uma palavra de ânimo, uma bênção, etc. e tal. Certo? E pessoas de classe média, de classe alta, altíssimas e companhia limitada. Ele recebia todos igualmente. E não era porque o fulano era de classe social elevada, ou posição social elevada, ou politicamente, né? Porque ele recebia muitos políticos também, né? Dentro dessa recepção que ele fazia na frente da sua casa. Eles chegavam e entravam na fila pela ordem de chegada. Né? Então, pessoas judias e não judias, pessoas religiosas e não religiosas. Ele recebia judeus religiosos como judeus não religiosos. Ele recebia não judeus, gentios, né, com as suas diversas religiões, de diversos segmentos religiosos, líderes religiosos de vários movimentos religiosos. Ele recebia todos igualmente, certo? Então, quando lhe perguntaram,
Como que o senhor aguenta ficar dessa forma, horas em pé, com a idade avançada, com problemas de saúde? Então ele simplesmente respondeu: quando está contando joias, você não se cansa. Então ele sempre olhou para o ser humano como alguém precioso aos olhos de Deus, independente do seu segmento religioso, da sua posição política ou algo semelhante. Posições sociais, etc. e tal. Então ele olhava para as pessoas como joias preciosas para Deus. Aí vem a pergunta: o que é mais importante, o amor a Deus ou o amor ao próximo? Se alguém chegar para você e perguntar uma coisa dessa, qual será a sua resposta? Ou qual seria a tua resposta até aqui? Porque nós vamos dar a resposta do Rebbe. E talvez, né, acreditamos que sim, a resposta do Rebbe pode, de fato, nortear não somente as nossas respostas, mas também nortear o nosso horizonte em frente. Então perguntaram para o Rebbe: o que é mais importante, amar a Deus ou amar o próximo? Talvez alguém possa dizer a Deus primeiramente e depois o próximo. Outro poderá dizer assim: os dois no mesmo sentido, porque amar a Deus e amar o próximo está dentro do mesmo nível. Vamos ver o que o Rebbe diz? Então o Rebbe respondeu assim: ame o próximo, pois assim você estará amando aquele que seu amado ama. Vamos repetir? Ame o próximo, pois assim você estará amando aquele que seu amado ama. Você ama Deus? Então você ama o próximo. Você ama o próximo? Então você ama a Deus. Ou seja, o que o Rebbe diz aqui de forma bem simples: enquanto você estiver amando o próximo que é amado por você, você estará amando o amado, Deus e o próximo. Então, qual é a resposta? O que é mais importante, o amor a Deus ou o amor ao próximo? Ame o próximo, pois assim você estará amando aquele que seu amado ama. Baruch Hashem. Ok? Simples assim. Vamos em frente? O nosso shalom hoje vai para Nayara Oliveira, Recife, Pernambuco. A Maria Viana, aqui de Bauru. O Robson Jaen e a esposa Gisele Costa, São Paulo, capital. O casal Jair Nascimento da Silva e Rosângela Barros, de Tabatinga, Amazonas. O Pedro Zaghini, Campinas, interior de São Paulo. A Maria José Lima, né, do Grupo Brasileiros de Origem Judaica. O Daniel Nunes da Silva, residente lá em Berseba, em Israel, né? Shalom, shalom para ele e toda a família. O Joel Costa, do Grupo Histórias Judaica. A Silvia Ferreira Assis, do Grupo Benei Noach Brasil. O Jonathan Pessarolo, né? Ou Perassolo, melhor dizendo, Perassolo, São Paulo, capital, né? O casal também, Emerson Epile Silva e Débora com o filhinho Miguel, daqui de Bauru, a nossa região. Também aqui de Bauru, ao casal Vera Amâncio e o Paulo Fernandes, né? Aqui de Bauru. A Eunice Lorete, do Rio de Janeiro. A Josélia Farias, de Paraupebas, Pará, né? Então, shalom, shalom aí. Ao Josélio Tavares, de Cachoeira Paulista, interior de São Paulo. A Malu, lá
do Distrito São Sebastião, Distrito Federal, Brasília, né? Ao casal aí, Edilaine Minorello e Claudemir Jesus da Silva, também daqui de Bauru, né? O Felipe Costa Oliveira, de Manaus, Amazonas, o Luiz Ribeiro, né? De Itaquera, Grande São Paulo, né? Então, tá por aí. Quem mais está por aí, né? Mais alguém aí, manda um shalom aí para nós darmos, né, um shalom para ti aí também, ok? Então, a nossa leitura de hoje, ela está em Deuteronômio, capítulo 16, versos 13 a 17, né? Então, no capítulo 16, verso 13 a 17, assim está escrito: a festa de Sucote, ou festa das cabanas, ou também conhecido como festa dos tabernáculos, né? Farás para ti 7 dias, quando tiveres recolhido os produtos da tua eira e de tua vindima, e te alegrarás na tua festa. Tu, teu filho, tua filha, teu servo, tua serva, o levita, o peregrino, o órfão e a viúva que estão em tuas cidades. 7 dias festejarás a festa para o Eterno teu Deus, no lugar que escolher o Eterno, porque o Eterno teu Deus te abençoará em todos os teus produtos e em toda obra de tuas mãos, e estarás certamente alegre. 3 vezes no ano aparecerão todos os teus homens diante do Eterno teu Deus, no lugar que ele escolher. A festa dos pães não fermentados, a festa das semanas e na festa das cabanas, né? Então aqui em Devarim, aqui em Devarim, né, no texto que nós estamos lendo, capítulo 16, versos 13 a 17, nós temos aqui, né, principalmente o verso 16, que nos fala 3 vezes aparecerão todos os teus homens, de 20 anos de idade até os 60 anos de idade. Era ordem, era uma ordenança eles comparecerem, né? E as 3 festividades são dos pães não fermentados, né? Hag Hamatzot, a festa dos pães asmos. Normalmente é chamado de Pesach, né? Que é a passagem, né? Então ficou mais conhecido dessa forma. Mas oficialmente é Hag Hamatzot, a festa dos pães asmos, ou os pães sem fermento. Esta é a festividade real deste período. Por isso, nós, apesar de estarmos aí, né, Pesach, hoje é o 8º dia de Pesach, etc. e tal, né? Na realidade é o 8º dia de Hag Hamatzot, dos pães sem fermento, dos pães asmos, né? Então esta é a festividade, vamos dizer assim, oficialmente conhecida. E o seu nome de fantasia, né, permaneceu através dos milênios como Pesach, né? Mas nós não podemos tirar o foco de Matzah, ou seja, Hag Hamatzot, a festa dos pães sem fermento. Esta é a festa da semana. E depois temos a festa, a festa da semana de Matzah, Pesach e Matzah, Matzot, certo? Na sequência temos a festa das semanas, que é Shavuot, o dia da outorga da Torá. Conta-se 7 semanas, 49 dias. No 50º dia, a festa das semanas, né? É a festa de Shavuot, a entrega, a outorga da Torá. E depois tem, né, mais para frente, a festa das cabanas, que é Sukkot, a festa das cabanas. Então são essas 3 grandes festividades que ao povo judeu, aos homens de 20 a 60 anos de idade, foi ordenado a comparecer nessas 3 festividades, ok? E aí o verso 17, cada um oferecerá sacrifício segundo suas posses, conforme a bênção que o Eterno teu Deus houver dado a ti, né? Então, entre outras coisas, temos aí em outro lugar,
né, em outro texto, onde nos fala, né, não podereis comparecer de mãos vazias perante Hashem. Ok? Então é isso daí que quer dizer as nossas festividades a Hashem, né? E depois o segundo texto que nós temos aqui, em Números capítulo 28, versos 16 a 25, né? E aqui nos fala exatamente sobre a questão da vestimenta do Kohen Gadol, o sumo sacerdote, e o peitoral, onde foi colocado, né, as 12 pedras, correspondente às 12 tribos de Israel, né? E então aqui o texto fala sobre isso. Então, esse peitoral do juízo, o peitoral do sacerdotal, conhecido como Roshen Mishpat, né? Ou seja, peitoral do juízo. Era através deste peitoral que Urim Vetumim, Deus se revelava para com Arão, e ali ele transmitiu o recado de Deus. As pedras continham, né, os nomes das tribos, das 12 tribos de Israel, e era através desse peitoral do juízo que Deus se revelava a Arão, e Arão falava então o recado de Deus às 12 tribos de Israel. Então, verso 16, né, fala sobre esse peitoral que será quadrado e dobrado, 1 palmo de comprimento e 1 palmo de largura, e o encherás com pedras, 4 fileiras de pedras preciosas, uma fileira será de rubi, topázio e esmeralda, outra fileira será de carbúnculo, safira e diamante, a terceira fileira será de opala, ágata e ametista, e a quarta fileira será de crisólito, ônix e jaspe, engastadas em ouro estarão em seus encaixes, e as pedras serão segundo os nomes dos 12 filhos de Israel, segundo os seus nomes, como gravuras talhadas cada um, conforme o seu nome será para as 12 tribos, e fará sobre o peitoral cadeias de acabamento, do feitio de tranças, né, de ouro puro, e fará sobre o peitoral 2 argolas de ouro, e porá as 2 argolas sobre as 2 extremidades do peitoral, e porá as 2 tranças de ouro sobre as 2 argolas nas 2 extremidades do peitoral, e porás as 2 extremidades das 2 tranças sobre os engastes, e as porás sobre os suspensórios do efod, frente às suas faces. E aqui nós encerramos então as nossas leituras especiais das 2 semanas de Pesach e Hag Hamatzot, ok? Um pequeno comentário aqui para nós podermos aplicar isso nas nossas vidas. Aqui no peitoral do sumo sacerdote, né, que era o peitoral do juízo, ou peitoral sacerdotal, então as 12 pedras eram colocadas no seu encaixe nesse peitoral que era quadrado, e então ali havia, né, foi feita uma cavidade naquele peitoral, e nessa cavidade as pedras foram encaixadas, né, e dessa forma engastadas, né, então elas foram lá encaixadas. Porém, né, segundo aqui, as 12 pedras, elas têm como gravuras talhadas cada um, conforme o nome das 12 tribos de Israel. Então vejam bem que as 12 pedras, elas foram talhadas com o nome de cada tribo de Israel. Esse talhar significa que a pedra ela foi desgastada, ela foi talhada, e ali, né, foi gravado o nome de cada tribo, das 12 tribos de Israel. Dentro desse aspecto aqui significa que uma vez talhada, não será mais retirada. Ou seja, o peitoral do juízo, o peitoral sacerdotal, e era através dessas 12 pedras, com os nomes das 12 tribos,
que Deus revelava ao Kohen Gadol, o sumo sacerdote, o recado que ele tinha que dar para o povo de Israel. Uma vez talhado, significa que não vai ser removido. Uma vez a pedra ela encaixada naquelas saliências, né, que foram cavadas, por assim dizer, onde elas foram encaixadas, e ali o juízo de Deus, a palavra de Deus se revelava. Então, entre outros aspectos aqui, mais rápido e mais simples, significa que as 12 tribos de Israel, o povo judeu, estão para sempre no coração de Deus. Uma linguagem humana para nós entendermos o significado. Ou seja, Deus está mostrando dessa forma aqui que pode se passar tempos e tempos, pode se passar milênios e milênios, mas o povo judeu é o povo do coração de Deus. É o povo escolhido, é a noiva de Deus. E não tem como mudar isso. Não tem como mudar isso. Os movimentos religiosos podem fazer aí o seu malabarismo através de pesca um pedaço de texto aqui, outro pedaço de texto ali, etc. e tal, e depois leva para o seu novo livro, e depois vem dizer que Deus abandonou o povo judeu, abandonou Israel, e agora ele tem uma nova noiva. Os homens podem ser falhos, os homens podem ser adúlteros, o ser humano pode ser falho, o ser humano pode ser adúltero, mas Deus não. Ele não é falho, é perfeito, e ele não é adúltero, ele é fiel. Quando ele disse, através de Moshe, ao faraó, através de Moshe, ele disse: o meu filho primogênito, o povo judeu, ponto. Ninguém muda o filho primogênito de Deus. Deus, ele é fiel. Então tem muita gente no meio religioso, por aí afora vai, que gosta muito bem de colocar nos seus veículos, né? Deus é fiel, Deus é fiel. E depois sai por aí anunciando, pregando, ensinando e mais não sei o quê, dizendo que Deus, ele abandonou Israel, que Israel não é mais a menina dos olhos de Deus, que Israel, o povo judeu, não é mais a nação escolhida, que agora ele tem um novo povo. Como diz o profeta, você caco, você pedaço de barro, você pode determinar o que Deus faz? Você pode decidir por Deus o que ele deve escolher? Caco de barro. É você que decide por Deus? Você que é a criatura de Deus, você que foi criado pelo Criador, o único Deus, o único Criador, o único Salvador, é você que determina. Deus, agora eu mando em ti, e você vai fazer isso, isso, isso e mais aquilo. Você pensa que é assim? Eita, inocente. A falta de estudo, a falta de pesquisa, a falta de conhecimento, a falta de sabedoria, a falta de fundamento, juridicamente, biblicamente falando, faz com que as pessoas cometam atos de tolos. Mas Deus não muda. Os tempos podem mudar, o ser humano pode mudar, mas Deus não. Ele é íntegro. Então, por isso,
dentro dessa palavra aqui, nós precisamos ter essa realidade diante de nós. E outra coisa fundamental, Deus ele não rejeita ninguém que o busca com todo o seu coração. Deus não rejeita ninguém que o busca e confie nele. Isso significa que não importa o que eu penso ou o que eu pensava, mas sim o que realmente Deus quer, deseja e estabeleceu. É isso que importa. Porque ele, de fato, sabe o que é eterno, real e correto. Então, quando você busca a Deus, você está indo diante daquele que é o único todo-poderoso, o único soberano. Quando você diz que se rende, se prostra diante de Deus, significa que a sua vontade não prevalece. A vontade dele que prevalece. Então, por isso, você precisa conhecer a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia. Somado aos 5 primeiros livros da Bíblia, você precisa conhecer os profetas, os escritos, os salmos, mas não com as traduções que se multiplicaram através do tempo e cada uma contradizendo a outra, mas sim buscando no fundamento bíblico judaico, porque Deus se revelou ao povo judeu e não a outro povo. A revelação da Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, com todo o fundamento da existência do universo, foi dada e revelada a Moisés e ao povo judeu. Então, se você quer conhecer realmente a vontade de Deus, você precisa ter a fé monoteísta com fundamento judaico e orientação rabínica, para somar, como diz Sofonias 3:9, ombro a ombro com o filho primogênito de Deus, o povo judeu, para poder andar ombro a ombro na presença divina e preparando a raça humana para a revelação do justo, único e verdadeiro Messias, para a redenção final. Se você fizer isso, a semelhança do talhar das 12 tribos de Israel no peito, nas pedras preciosas no peito, no peitoral do sacerdote, do Kohen Gadol, você também será talhado em pedras preciosas para com Deus. Por isso que o Rebbe disse, quando se conta pedras preciosas, não se cansa. Porque você é uma pedra preciosa para Deus. Você é alguém precioso para Deus. Por isso que ele criou cada ser humano a sua imagem e sua semelhança. E colocou em cada ser humano, no seu âmago, a centelha divina, uma centelha da sua presença. Então, todo ser humano é precioso para Deus. Você só precisa fazer essa centelha divina realmente começar a arder em chama viva, para que você possa buscar o único Deus vivo, o único Criador, o único Salvador. Então, que nós possamos ser de fato inscritos no coração de Deus. Como diz o nosso Rebbe, contar pérolas, pedras preciosas, não cansa. Então, por isso, seja uma pedra preciosa para Deus. Deixe que Ele grave na pedra preciosa do seu coração a sua vontade divina e viva para Deus.
Estamos hoje no 7º dia da contagem do Homer. Qual a ligação que tem nessa contagem com a aula de hoje, a mensagem de hoje? Nós estamos no 7º dia do Homer. Estamos em Malchut Shebechesed, ou seja, nobreza no amor. Então vamos ver o que os nossos sábios dizem sobre isso. Amor maduro vem com dignidade pessoal e traz um sentimento íntimo de nobreza. Isso lhe permite saber seu lugar especial e sua contribuição especial nesse mundo. Você não caiu aqui de paraquedas. Você tem uma contribuição especial e você tem um lugar especial neste mundo. Não deixe a sua vida passar vazia, sem deixar um legado. Qualquer amor que é desmoralizador e quebre o espírito humano não é amor de modo algum. Porque o amor, para ser completo, deve ter uma dimensão de soberania pessoal, um sentimento de liberdade e domínio sobre as forças que poderiam prejudicá-lo. Então aqui nós temos pelos nossos sábios nobreza no amor, Malchut Shebechesed, nobreza no amor. Então qualquer ação desmoralizadora ou que quebre o espírito humano, que humilhe a pessoa humana, e a pessoa diz, é amor. Não é amor. É qualquer outra coisa, menos amor. O amor, ele não destrói. O amor constrói. O amor, verdadeiro amor, o amor nobre, nobreza no amor. Ele edifica, ele não destrói. Ele une e não desune. A nobreza no amor, ela impede com que prevaleça o eu, o egocentrismo, a arrogância, a prepotência, o orgulho, e faz com que você seja mais humilde, para que você possa ser nobre nas suas ações de amor, com amor e por amor. Ser nobre, nobreza no amor. Então, por isso, os nossos mestres, eles falam, o amor para ser completo, ele deve ter uma dimensão de soberania pessoal. Um amor que prevalece, que faz com que as pessoas, elas realmente tenham uma união, unidade, para juntos poderem construir algo de bom. E também um sentimento de liberdade. Quem realmente ama, quem tem verdadeiramente um amor maduro, ele é livre. Enquanto uma boa parte do mundo, uma boa parte dos seus governantes, uma boa parte dos poderes existentes, legislativo, executivo, judiciário, posições dentro da atmosfera social, pessoas que têm aí posições importantes e elevadas, etc. e tal, muitas delas realmente não têm um sentimento de liberdade, porque o amor, ele é egoísta, o amor é o dinheiro. Quantas pessoas de posições elevadas dizem de forma pública que o seu amor é o seu bolso, o seu dinheiro, aquilo que ele tem, aquilo que ele possui, materialmente falando. Então essas pessoas não são livres, são prisioneiras de si mesmas, são prisioneiras do seu ego, do seu egocentrismo, do seu egoísmo, e não são livres. O amor maduro e verdadeiro, onde há nobreza, a pessoa ela tem um sentimento de liberdade, ela voa, ela não está andando, ela está planando na face da terra, porque o amor, ele faz a pessoa realmente planar.
voar. Para a pessoa que realmente tem um amor maduro, um amor verdadeiro, nobreza no amor, não há obstáculos, não há dificuldades. Ele pode se dirigir à sua pessoa amada por tantos obstáculos que possam aparecer diante dele, mas ele vence todos, porque o seu amor é nobre, porque há nobreza no seu amor. E por amor, ele vence tudo e todos. Há também, dentro dessa dimensão, o domínio, não o domínio sobre a pessoa amada, mas o domínio sobre as forças prejudiciais, as forças destrutivas que querem prejudicar esse relacionamento de nobreza no amor com a pessoa amada. Então, dentro desse aspecto, há domínio sobre as forças destrutivas. O amor, nesse sentido, ele é forte, ele é indomável, ele não permite que as forças destrutivas venham influenciá-lo para ele agir de forma egoísta, de forma destrutiva. Então, há esse sentimento também, há esse poder. O amor maduro, a nobreza no amor, tem poder contra as forças destrutivas, as forças negativas. Por exemplo, uma pessoa chega para você e vem falar mal do seu amigo ou da sua amiga. Antes que ele continue, você diz: pare. Aqui você não vai falar mal do meu amigo, não. Aqui você não vai falar mal da minha amiga, não. Eu amo o meu amigo. Eu amo a minha amiga. E eu não permito que você fale mal dessa pessoa. Eu a conheço. Você age com nobreza no seu amor para com seu amigo, para com a sua amiga. Você não dá ouvidos à fofoca, à maledicência. Então você tem, pelo amor maduro, esse amor nobre, você tem autoridade para refugar o fofoqueiro. Aquele que vem com forças destrutivas para destruir a tua amizade bela, singela, nobre, sublime, que você tem com a pessoa amada. Então você usa da autoridade do amor maduro. Pare. Se você quer continuar tendo a minha amizade, não dê mais nenhuma palavra contra essa pessoa amiga minha. Porque se você falar mais alguma coisa, a porta é a serventia da casa, cai fora. Não somente da minha casa, mas da minha vida também. Porque o que eu menos preciso na minha vida é de pessoas destrutivas, pessoas negativas, pessoas fofoqueiras. Tchau! Seja ela quem for. Não permita que forças destrutivas venham destruir a tua vida, porque o teu futuro está sendo escrito agora. Então, por isso, para finalizarmos, os nossos sábios dizem assim: o exercício do dia é: destaque um aspecto do seu amor que tenha entusiasmado o seu espírito e tenha enriquecido sua vida, e celebre-o. Então analise este amor maduro, esta nobreza no amor, esse amor nobre, e analise dentro, pela graça bendita de Hashem, você deve ter muitos aspectos, porque quando tem um amor assim, são muitos os aspectos que você pode realmente avaliar. Então, mas aí o exercício escolha um aspecto nesse sentido, que pode ser até um aspecto que aconteceu há algum tempo atrás ou recentemente, mas que trouxe para você um grande entusiasmo no seu espírito, na sua alma, na sua vida. Então, veja esse aspecto. Agradeça a Deus por Ele ter concedido a você a isto e a capacidade
de você ter esse aspecto na sua vida. E aí, pegue uma bela de uma taça, ou de vinho, ou de champanhe, e celebre isso daí. E se você celebrar junto com a pessoa amada, melhor ainda. Seja o teu marido, tua esposa, teus filhos, teus pais, o teu parente, o teu amigo, a tua amiga, o teu vizinho, etc, etc. Seja quem for. São pessoas desse ciclo de nobreza no amor, é uma ótima comemoração. Então celebre e agradeça a Hashem por essa dádiva preciosa que Ele concedeu a ti, a cada um de nós. Por isso, estamos aí, né? Completando a nossa primeira semana de Sefirat HaOmer, concluindo o 8º dia de Pesach, e dessa forma nós estamos aí também, né? A primeira semana, que é base Hesed, amor, benevolência, que nós possamos aí sair dessa semana com o nosso amor mais forte, com mais nobreza, e exercer a autoridade e o poder deste amor nobre no nosso dia a dia. Ok? Um bom encerramento de Shabbat, um bom encerramento de Hag Hamatzot, né, o 8º dia de Pesach e Hag Hamatzot, e assim iniciarmos uma nova semana na presença de Hashem. Amanhã voltaremos, né, aos estudos normais das parashiot, das porções da Torá, ok? Então amanhã, o primeiro dia da semana, vamos então dar continuidade às porções, e nós estaremos então amanhã, primeiro dia da semana, com a porção da semana da Torá, que é Acharei Mot, depois da morte dos filhos de Arão. Nós estaremos aí no livro de Levítico, a partir do capítulo 16 e vamos até o capítulo 18, verso 30, durante a semana. E estaremos então aí com a paraxá semanal e as leituras diárias. Nessa semana nós estaremos estudando nesta porção 80 versículos dessa porção Acharei Mot, né? Então estaremos aí com a porção semanal, leituras diárias, e a continuidade de Sefirat HaOmer, ou seja, a continuidade da contagem do Omer. Por isso, refine a sua alma, refine as suas emoções e seja cada vez mais grato a Deus por conceder a cada um de nós momentos preciosos à luz dos seus olhos, à luz da sua Torá. Shalom, shalom. Até amanhã.